Tiago capítulo 3, versos de 13 a 18. Hoje, estamos aqui encerrando o capítulo 3 de Tiago, faltam mais 2 capítulos para nós encerrarmos toda a carta. Tiago capítulo 3, versos de 13 a 18, eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor, o que diz o nosso Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos, coração e ouvidos espirituais, e que o Teu Santo Espírito nos faça discernir as coisas espirituais e nos derrame, Senhor Deus, sobre nós um novo coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Acho que os irmãos conhecem uma piadinha, não é uma piada, é uma situação engraçada a respeito de alguém que tem uma máquina, né, complexa, de muitos botões a máquina tem, e a pessoa não sabe configurar a máquina corretamente, ou, enfim, e ela chama alguém, um especialista, para ir lá e resolver aquele problema que ele tem, porque ele precisa usar a máquina e não consegue. Ela tem muitos botões e, enfim, não consegue usar. Então ele chama o especialista vai lá e, enfim, 15 minutos depois a máquina está funcionando, né? E entrega na mão do dono da máquina o orçamento da visita ali, lá, R$1.500. E o cara fica indignado. Como pode ser isso? 15 minutos você me cobra R$1.500? Você apertou 3 botões e resolveu isso? Né? Então eu queria que você descrevesse todo o seu serviço para justificar esse valor exorbitante. E ele escreve depois. Aí o cara vai ler. R$1.499, né? Não, é R$1 apertar um botão, 1.499, saber qual botão apertar, né? Sabedoria, irmãos, é a aplicação de conhecimento. Sabedoria é a aplicação de conhecimento. Nem todo mundo que tem muita inteligência é muito sábio. Às vezes a pessoa sabe muitas coisas, mas não sabe aplicar aquilo. Ele não sabe aplicar, ele não sabe utilizar essas coisas. Então ele não tem sabedoria, ele tem conhecimento. E conhecimento sem sabedoria não serve para nada. Conhecimento que não se aplica não serve para nada. Conhecimento que não se vive é inútil. É inútil. Serve para quê? Né? Às vezes a gente fica indignado, né? Eu vejo isso no meu filho, e eu já passei por isso também. E ter que aprender certas coisas de matemática que você sabe que você nunca vai aplicar. Equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara lá, B2 menos 4AC sobre 2A, aquele negócio todo, raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. Enfim, o que eu vou aplicar isso o resto da minha vida? Né? Então, às vezes, a gente fica se perguntando essas coisas, porque a gente não vê a aplicabilidade disso. E então a gente precisa de aprender a usar todo o conhecimento que nós temos. E isso se dá pela sabedoria.
E há diferentes tipos de sabedoria. E aqui o texto que nós lemos divide a categoria sabedoria em dois conjuntos bem distintos. A sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Existe uma sabedoria do mundo. Existe sim uma sabedoria à parte de Deus. Mas essa sabedoria, ela não provoca crescimento. Ela não promove edificação da vida. Ela não promove louvor a Deus. Ela não promove glórias àquele que nos criou. Pelo contrário, a sabedoria do mundo promove toda sorte de problemas. A sabedoria do mundo, ela é inútil diante de Deus. E ela usa simplesmente as suas aplicações para glorificar as pessoas, para tornar as pessoas mais engrandecidas. O irmão que orou para que nós cresçamos e que o Senhor, que nós diminuamos e que o Senhor cresça em nós. A sabedoria do mundo faz o contrário, faz as pessoas crescer e Deus diminuir. A sabedoria do mundo faz as pessoas se tornarem partidárias, facciosas, invejosas. Enfim, a sabedoria do mundo faz crescer os frutos da carne. E isso destrói a criação de Deus, destrói os planos de Deus. E sempre que o mundo é mundo, essas coisas estavam em vigor. Sempre houve esse tipo de coisa. E agora, Tiago está escrevendo uma carta para seus irmãos, logo no começo do primeiro século, cerca de 40 anos depois do nascimento de Jesus Cristo, cerca de 15 anos depois que Cristo subiu aos céus. Ele está escrevendo uma carta, a primeira carta do Novo Testamento, essa carta de Tiago, a fim de instruir a igreja de Deus a se comportar como igreja de Deus. Eles estavam sendo atacados por pessoas querendo enganá-los, querendo seguir falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsas falsas sabedorias, vãs filosofias, que estava destruindo a igreja. E a fim de resolver essas coisas que ameaçavam a integridade da igreja, ele faz essas exortações. Algumas exortações nós já vimos aqui de Tiago à igreja. E é uma carta muito prática, é a carta mais prática, pode-se assim dizer, de mais aplicabilidade, de mais aplicação, a carta de Tiago em todo o Novo Testamento. Por isso eu escolhi para nós estarmos meditando sequencialmente aqui. Então, muitas coisas o Tiago vem falar a respeito da nossa boca, porque é pela nossa boca que começa o cristianismo, é por aquilo que nós falamos, é por aquilo que nós expressamos com os nossos lábios. A verdadeira religião começa nos lábios e depois se espalha por todo o corpo. A verdadeira religião também é aquela que se interessa pelos órfãos, pelas viúvas, é aquela que se interessa por aquele que está sofrendo. Além disso, também outra característica da verdadeira religião que Tiago deixa enumerada em sua carta é que o verdadeiro cristão, ele preocupa-se em guardar-se incontaminado do mundo. Ele está sempre preocupado com isso, em não deixar-se sujar pelo pensamento do mundo, pela prática do mundo, pelas coisas que o mundo gosta. Então o verdadeiro cristão está sempre preocupado com isso. O desejo de Tiago, que ele expressa em sua carta, sendo inspirado por Deus aqui, é que a igreja seja pura. Que a igreja de Deus seja de fato a igreja de Deus, que resplandeça a imagem de Cristo, porque é isso que a igreja resplandece no mundo, a imagem de Cristo. Por isso que Deus dá dons para um e para outros que se complementam, porque todos esses dons estão em Cristo. Logo, não cabe todos os dons de Cristo em mim, então ele dá um pouquinho para um, porque o ajuntamento das pessoas vai refletir a imagem de Cristo. Por isso é tão importante a comunhão, e sendo tão importante a comunhão, deve ser combatido todas as coisas que retiram a comunhão da igreja. E a principal coisa que retira a comunhão da igreja é a boca. É a boca. É a palavra. É isso que vimos no capítulo, no sermão anterior, no capítulo 3. Você pode ler em casa com calma depois, se quiser, dos versos de 1 a 12.
Tiago está falando do grande problema da língua, como a nossa língua destrói tudo, põe tudo a perder. Às vezes a gente vive, faz, de repente estoura e a língua nossa põe tudo a perder por uma série de coisas que nós falamos. É como uma faísca que incendeia uma grande floresta. Estava tudo indo bem, de repente o fogo vai e come tudo. Por isso, temos que ter sabedoria dos altos céus. Sabedoria dos altos céus. Lá no primeiro capítulo, Tiago já começa a sua carta dizendo: olha, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Ele já havia falado que para fazer todas essas coisas que ele estava enumerando, para que nós, hoje, agora, começássemos a viver como um servo de Deus, nós deveríamos, em primeiro lugar, buscar sabedoria. Agora ele vai explanar um pouquinho mais desse quesito, do que é essa sabedoria que devemos buscar, e que é tão útil para sermos diferentes do mundo que nos rodeia. Porque sem sabedoria de Deus, nós nunca vamos conseguir aplicar o conhecimento que Deus nos dá. Sem a sabedoria que desce do alto, nós nunca vamos conseguir apertar os botões certos e viver de uma forma que honra o nosso Deus. Então, brevemente, Tiago faz aqui um contraste entre o que é a sabedoria do mundo e o que é a sabedoria de Deus. Então no versículo 14 ele vai dizer, no versículo 13 primeiramente, ele vai dizer assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Ele está fazendo uma pergunta retórica: vocês se acham inteligentes? A prova de ser inteligente é mansidão, mansidão de sabedoria, mediante a condigno proceder as suas obras. Mais uma vez, a questão das obras é enumerada aqui para mostrar para nós que a evidência de que pertencermos a Deus é aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos vai evidenciar que somos dele ou não. Então, você se acha sábio? Mostre isso com as suas obras. Que tipo de obras? Obras de mansidão. Mansidão. Mansidão de sabedoria é o que evidencia o agir de Deus em nós, nos dando sabedoria dos céus. Humildade, irmãos. Ele está falando de humildade. E humildade é ser manso. Humildade é ter paciência. Humildade é conter-se de reações. Mesmo quando há estímulos, contermos as nossas reações. Então, e ele faz o contraste agora, assim, o versículo 14. Se pelo contrário, você se acha que é sábio, mas em vosso coração está cheia de inveja amargurada e sentimento faccioso, vocês não são sábios. É o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Nós não somos sábios quando em nosso coração há inveja amargurada e sentimento faccioso. Porque o objetivo da sabedoria que desce dos céus é nos manter unidos, é nos manter em comunhão. Então, se falha na comunhão, falha na sabedoria. Nós estamos aplicando errado. A lógica bíblica é essa. Se há no nosso coração inveja amargurada, ressentir-se da prosperidade de alguém, ressentir-se da boa fama, da boa fortuna, do bom siso, do sucesso do irmão, das bênçãos de outro, ressentir-se com isso, inveja amargurada, e amargurar o coração por isso: pô, fulano está se dando bem, devia ser eu. Isso é uma evidência de que não há sabedoria, está faltando sabedoria. E na hora de aplicar as coisas vai dar errado, porque o resultado não vai ser a comunhão, o resultado vai ser a separação. Essa sabedoria, ele vai enumerar no versículo seguinte, ela é terrena, animal, demoníaca. Deus odeia a facção na igreja. Seja ela qual for o motivo, familiar, político, econômico. Deus odeia a acepção de pessoas. Tiago já disse isso anteriormente. Não façam acepção de pessoas. Não tratem uma pessoa diferente porque ele é rico e porque o outro é pobre. Não tratem uma pessoa diferente porque ela tem um cargo público e o outro não tem. Não tratem vocês mesmos diferentes porque um tem um cargo na igreja e o outro não tem. Isso é inveja amargurada.
Isso é facção, isso é separação. Não façam isso. Isso é demoníaco. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é o que a Bíblia está dizendo. Eu estou replicando, tentando aqui com todo o meu esforço e clamor a Deus em replicar o que está sendo escrito, o que está escrito. O que está escrito é o que interessa para nós. Então, não vos gloriem dessas coisas. Não achem que vocês são sábios porque tem muito conhecimento, ou por isso, ou por aquilo outro. Não! Se há amargura em vosso coração, inveja, não há sabedoria. Isso é terreno, animal e demoníaco. Ele diz, sentimento faccioso, saia disso, não vos glorieis disso, não pensem que isso é bom. Não acham que isso é bom. Isso é demoníaco. Pois onde há inveja e facção, ali há confusão de toda espécie de coisas ruins. Da onde nascem as coisas ruins que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos, no dia a dia, no trabalho, tem muito isso, né? Facção, inveja, amargurado. O cara tá dando certo, o cara é um bom profissional. Fulano tá dando certo, vamos dar um jeito de dar errado nele. E vai dar errado, daqui a pouco não tem mais, nem as pessoas, já vi muito isso, as pessoas saem dos empregos porque é insuportável trabalhar lá. É insuportável, não tem união. E geralmente essas empresas vão prestando serviços cada vez piores por causa de pessoas assim, por causa de sentimento faccioso, de separações, de falta de comunhão, de falta de união. O que causa isso? É a falta de sabedoria ou a sabedoria mundana. Toda sorte de confusão nasce aí. Nas famílias é a mesma coisa, irmãos. Olha como é prática a carta, como tem várias aplicações do nosso dia a dia e que eu e você enfrentam. Nas famílias grandes, mas com sentimento faccioso, com sabedoria terrena, né, com sabedoria animal, demoníaca, dá nisso. As pessoas começam a se odiar dentro da própria família. Elas se alfinetam o tempo todo, né? Esses dias eu estava vendo um site lá e tinha uma postagem de uma conversa num grupo familiar. Rapaz, que confusão aquela postagem, né? E um culpando o outro, a tia se meteu, aí o sobrinho falou mal da tia, e aquilo você ria da tragédia, né? Você ri da tragédia para não chorar. Mas é isso que acontece se nós não tivermos o Espírito de Deus nos fazendo perceber que tudo que nós conhecemos, nós nunca vamos aplicar de maneira correta se não tivermos Cristo. O que muda então uma pessoa de sabedoria mundana, terrena, animal, demoníaca, para uma sabedoria dos céus? É um novo coração, meus irmãos. É um novo coração. O que muda isso, o que vai fazer virar a chave da pessoa, em ela ter e buscar uma sabedoria a Deus, é um desejo de ir a Ele. E para ir a Deus, só vamos se tivermos um novo coração. Nós estudamos essa manhã com os adolescentes e com os jovens, João capítulo 6. Em João capítulo 6, o capítulo 5 e o capítulo 6 deixam bem claro, ninguém pode ir a Deus, ninguém pode ir a Cristo se o Pai não der a Cristo. Ou seja, nós só vamos a Cristo porque Deus quer e Ele opera uma salvação em nós e nos dá um novo coração. E a partir desse novo coração, a gente rejeita essas coisas. A gente rejeita a sabedoria terrena e passa a buscar a sabedoria que desce do alto, que está fora de nós. Ela tem que vir sobre nós, por isso que ela desce do alto. Ela vem de Deus para nós. Nós não construímos ela, nós não a formatamos com os nossos ideais e ideologias. Nós recebemos de Deus. E só o Espírito pode fazer em nós. E a orientação para a igreja de Cristo é: vá a Deus e peça, porque a Ele a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedida, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Nós precisamos de ir a Deus buscar a sabedoria, porque ela, a sabedoria do alto, ao contrário da outra que nós já dissemos, ela é primeiramente pura. Versículo 17.
depois de ser pura, ela é pacífica. Ela não separa as coisas, ela junta as coisas, ela acalma as coisas, né? Quantas vezes a gente vai buscar conselhos e sai com mais problemas do que entramos, porque os conselhos são: vai lá, fala, isga, joga na cara mesmo, vai deixar barato? Se eu fosse você, eu tinha feito pior. E as coisas pioram depois dos conselhos. Não, a sabedoria que desce dos céus não é desse tipo, ela é pacífica. Indulgente é justa, ela é razoável, ela tem bom siso, ela é tratável, ela é plena de misericórdia, ela é plena de bons frutos, é imparcial, é sem fingimento. Essa é a sabedoria de Deus. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. É disso que eu preciso, meus irmãos. É disso que eu preciso. Eu canso de falar disso, falo isso muito lá em casa. Às vezes nós temos um problema, e um problema atingiu o nosso coração, e nós ficamos chateados. Aí alguma coisa, nós vamos reagir. Eu falo: calma, não vai reagir não, que agora você tem um problema. Se você reagir errado, você vai ter 2. E se errar muito, você vai ter 3 ou 4. Então contente-se com o seu problema agora. Vai orar, bota a bola no chão, né? Futebolisticamente falando. Não reage errado. Busque a sabedoria do alto, porque a sabedoria do alto é pacífica, tratável, justa, misericordiosa, cheia de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É isso que Deus quer para nós. Deus não quer que a gente se estrepe, que a gente se lasque, no português bem entendível, com a nossa própria sabedoria. Ele quer nos livrar de nós mesmos. Ele quer nos livrar das nossas confusões, daquilo que nós causamos quando insistimos em dizer: eu preciso das suas instruções, eu não preciso da sua sabedoria, eu já tenho. Não, nós não temos. Precisamos receber do alto. Porque é em paz que se semeia o fruto da justiça. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Eu sou daqueles tipos que dá uma boiada para não entrar numa briga e dá até 5 boiadas para sair dela logo. Odeio briga. Eu não sei brigar. Geralmente, quando eu perco as estribeiras, não é bom. Eu me arrependo, eu choro tanto depois. Acho que não é bom para ninguém, né, irmãos? Não é bom para ninguém. Ninguém ganha com briga. Ninguém ganha com facção. Ninguém ganha jogando as coisas na cara do outro. Ninguém ganha com isso. Quem ganha com isso? Quem ouve isso como um tratamento justo, como um pastoreio? Jogou as coisas na cara da pessoa. Não, me pastoreou. Mentira, sai mais bravo ainda. Sai mais perturbado ainda. Ninguém ganha com essas coisas. A gente faz isso direto. A gente é instruído nas mídias, na televisão, nas novelas, nas séries, nos filmes de Hollywood, em toda essa porcariada que o mundo produz, a ser carnal, terreno, demoníaco e sempre semear discórdia, dissensões e facções, o que Deus odeia. E sempre foi assim, e sempre será. Por isso precisamos de ir a Deus buscar a sabedoria que se opera em mansidão, que se opera em paz, que promove a paz, que promove a comunhão. Porque, irmãos, a coisa mais preciosa diante de Deus chama a igreja. Por isso que ela é chamada de noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é adornada, é enfeitada com os dons que Deus dá. E ela só faz sentido se ela estiver bonita, se ela estiver exercitando todos esses dons, se ela estiver em comunhão com os seus membros, se os seus membros estiverem em comunhão consigo mesmos, formando uma bela noiva. E ai daquele que destrói a beleza da noiva do Cordeiro. Ai daquele que se levanta com sabedoria terrena e promove facções e destrói a beleza da noiva do Cordeiro. Por isso, Tiago disse lá no capítulo 3, o versículo 1, cuidado,
Não vos torneis muitos de vós, mestre, sabendo que os mestres, aqueles que se tomam isso para si, vão receber maior juízo. É com eles que Deus vai conversar primeiro. Porque o trabalho dos mestres, e Tiago vai combater o falso ensino, está combatendo o falso ensino, o trabalho do mestre deixa a igreja mais bonita ou mais feia. Deixa a noiva do cordeiro mais agradável ao cordeiro ou mais agradável ao mundo. Cuidado. Se falta em nós sabedoria, o que fazer? Já disse, está no capítulo 1. Peça a Deus que Ele dá a tudo que buscam nele sabedoria. É o que está escrito aqui. A sabedoria dos céus para promover a comunhão da igreja e o crescimento do seu reino. Eu quero encerrar então, irmãos, orando, porque nós precisamos clamar ao Senhor por sabedoria. É o que nós devemos fazer. Vamos clamar a Ele.